Eu quero avançar aqui nesse assunto e chamar agora a Marília Ribeiro, que vai conversar com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para entender essa regulamentação, as regras que devem ser impostas e também de que maneira que haverá um diálogo e uma articulação com o Congresso Nacional. Vai lá, Marília, a palavra está contigo. Bem-vinda e agradeço ao secretário por topar falar conosco. Claro, muito obrigada, Evandro. Boa tarde a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Hoje nós estamos aqui no Ministério da Fazenda para conversar com o secretário de Prêmios e Apostas da pasta, Regis Dudena. Ele vai poder esclarecer para a gente, né, como é que vai funcionar essa legalização a partir de 2025. Só que antes disso, agora em 1º de outubro, algumas empresas já vão poder atuar aqui no Brasil. Essas empresas que pediram essa autorização ao Ministério da Fazenda. E o Regis vai explicar para a gente como é que vai funcionar a partir desse dia 1º de outubro e também como é que vai ser, né, essa fiscalização para essas empresas que não entraram com essa solicitação junto ao Ministério da Fazenda. Regis. Ótimo, obrigado, Marília. O que eu acho importante, Marília, a gente lembrar que a legalização das apostas no Brasil se deu em 2018. Então, desde 2018, a lei previa que apostas esportivas eram legais e precisavam ser reguladas. Essa mesma lei falava de um prazo, inclusive, de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. E essa regulação não veio nesse período em que ela era prevista. Em 2023, então, o governo do presidente Lula toma posse e vai se atentar para esse tema. Então, o primeiro movimento que foi necessário foi criar uma nova lei. Então, foi enviado ao Congresso Nacional uma medida provisória que melhorava aquela lei de 2018, trazendo maior segurança para os apostadores. Essa medida provisória tramitou, então, no Congresso Nacional. Ela acaba por não ser aprovada, mas, ao mesmo tempo, um projeto de lei do Congresso incorporou parte dessa medida provisória e trouxe uma ampliação desse escopo, incluindo aqui os chamados jogos online. No que momento que nós estamos? A partir de janeiro, então, o Ministério da Fazenda tomou para si o dever de regular aquilo que a lei já previa. Então, o Congresso Nacional legalizou essa atividade em 2018, depois ampliou o escopo no final de 2023 e trouxe para o Ministério da Fazenda a competência para regular e para fiscalizar essas autorizações. Que momento que nós estamos? Até julho deste ano, nós editamos 10 portarias temáticas tratando do tema. Aqui nós falamos, por exemplo, de restrições para quem são as empresas que podem prestar. Então, tem que ser empresas brasileiras, sediadas no Brasil, com dirigentes indicados. Nós sabemos quem são os acionistas dessas empresas, os beneficiários finais. Isso tudo em portarias que já foram publicadas. O que nós notamos? Nós identificamos, a lei determinava que nós tivéssemos um prazo de adequação. Esse prazo de adequação ele se estende, como você bem colocou, até o final desse ano. Mas o que nós identificamos? Que durante esse prazo de adequação começaram a surgir 2 grupos. Um grupo que de fato quer se adequar, que de fato quer prestar esse serviço seguindo leis, seguindo regras, e um segundo grupo oportunista que quer, na verdade, ou explorar os apostadores ou mesmo praticar fraudes, praticar crimes. O que então, por determinação do ministro Haddad, nós começamos a fazer? Uma operação que ele mesmo chamou de Operação Pente Fino, que é separar quem são aquelas empresas que nós vamos reconhecer nesse momento como prestando esse serviço na adequação. E do resto, digamos assim. Então, como que isso vai ser feito? As empresas que pediram autorização, elas vão nos indicar quais sites na internet elas prestam esse serviço e nós vamos usar esse site para bloquear todos os demais. Então, até o dia 30, as empresas que pediram têm que nos indicar em quais sites elas estão operando. Nós, então, teremos, a partir do dia 1º de outubro, uma proibição para que todos os outros sites não possam disponibilizar apostas. A partir do dia 11, a gente começa a derrubar. E por que é importante esse período e é importante para a população saber? Se os apostadores tiverem recursos nessas casas de apostas ilegais, eles vão ter que sacar esse dinheiro, porque dia 11 nós iremos derrubar todos os sites de casas de apostas ilegais. Então, isso foi uma medida para, desde logo, separar quem são empresas que de fato querem se adequar, cumprir leis, cumprir as regras do Brasil, das demais.
Então, esse é esse movimento que nós fizemos na semana passada. Entendi, Regis. E outro assunto que acabou tomando de conta, né, nessa semana foi um relatório elaborado pelo Banco Central a pedido do senador Omar Aziz, que trouxe uma análise técnica da quantidade de dinheiro que os brasileiros vêm gastando nesses jogos de apostas e acabou que espantou muita gente por conta do valor. No mês de agosto foram mais de 20 bilhões de reais. E aí o outro dado que acabou preocupando ainda mais é a questão dos beneficiários do Bolsa Família, que 5 milhões de pessoas acabaram gastando 3 bilhões de reais nessas apostas. E a gente vê vários movimentos, né, dentro do Congresso Nacional, fora dele, dentro do Supremo Tribunal Federal, para poder acabar derrubando essa lei, né, tratando ela como inconstitucional. A minha pergunta, Regis, é para saber o que está sendo feito e se esses movimentos contrários ao projeto, que já passou pelo Congresso Nacional, foi sancionado pelo presidente Lula e agora está entrando nesse processo de regulamentação, se esses movimentos atrapalham ou eles acabam colaborando de alguma forma para que essa regulamentação de fato aconteça. Aqui é bastante importante a gente lembrar que o Estado brasileiro tem diversos órgãos, ele tem diversos poderes e cada um deles tem as suas competências e as suas funções. A nossa competência como Secretaria do Ministério da Fazenda é de regular e de autorizar conforme a lei. Então, nós temos que fazer os nossos melhores esforços para, a partir do que o Congresso Nacional determinou na sua lei e a partir de uma melhor técnica regulatória, a gente trazer esse setor para um ambiente regulado. Então, nós precisamos, a partir de uma lei posta, cuidar do apostador, cuidar da economia popular. É essa a nossa função. Então, nós precisamos tanto impor aos agentes que atuem no mercado com uma forma controlada, que proteja na sua relação com os apostadores a saúde mental e a saúde financeira dos apostadores, e isso a gente já previu nessas portarias. Outros órgãos de governo têm as suas competências. Então, por exemplo, a Polícia Federal, as polícias estaduais, os ministérios públicos, o Sistema de Defesa do Consumidor, aqui encabeçado pela Secretaria Nacional do Consumidor, cada um desses órgãos tem as suas competências e eles devem atuar. O que nos cabe, por exemplo, no caso do Bacen? O Bacen, no desempenho da sua atividade, fez um estudo para entender, na sua perspectiva, o setor. O que nos cabe? Ir ao Bacen, conversar com o Bacen, entender esses dados, incorporar, entender as metodologias, incorporar esses dados para nos alimentar e fazer da nossa regulação uma regulamentação melhor. Em relação a, por exemplo, outros projetos de lei, o Congresso é soberano para aprovar aquilo que ele deve e entende por bem aprovar democraticamente. O que nos cabe é lidar com a lei aprovada. Da mesma forma, caso o judiciário entenda por fazer alguma espécie de declaração de constitucionalidade, ele está no exercício da sua competência. De novo, o que nos cabe como órgão regulador? Seguir a lei e seguir a Constituição. Ok. Regis, o que acontece também nós estamos tendo um movimento por parte dessas casas de apostas, principalmente essas que entraram com o pedido de autorização aqui no Ministério da Fazenda, e elas estão querendo trazer uma portaria que vai ser colocada em prática a partir de janeiro de 2025, mas elas já querem que ela aconteça agora a partir do dia 1º de outubro, que é o bloqueio das apostas feitas em cartão de crédito, né? E ela está fazendo esse movimento para trazer para dentro do governo. E eu gostaria de saber, né, se já chegou aqui no Ministério da Fazenda e caso tenha chegado ou chegue nos próximos dias, qual vai ser a movimentação? De fato, vocês pretendem fazer esse bloqueio já a partir de outubro ou vai deixar mesmo para janeiro de 2025? Aqui é importante entender o seguinte, como eu disse, né, as regras estão num período de adequação. Então, a lei determina que haja um período de adequação e que a gente aplique as regras de uma maneira coercitiva, né, que a gente, de fato, faça um enfrentamento de fiscalização e de punição a partir do dia 1º de janeiro. O que nós fizemos? Ao identificarmos, e até por demandas de grupos sociais, ao identificarmos que o problema do cartão de crédito era algo relevante para essas parcelas da sociedade, nós buscamos falar com as principais associações setoriais e indicar se haveria uma disponibilidade delas voluntariamente, no âmbito da autorregulação, já restringirem elas próprias, antecipando algo que nós determinamos, mas que vai ser cobrado a partir de janeiro. E 2 das grandes associações se dispuseram a fazer isso. Então, se a gente olhar lá nas declarações das próprias associações, vocês vão ver que isso foi construído em conversa com o Ministério. É óbvio que elas estão ainda nesse momento no âmbito da sua discricionalidade, no âmbito da sua atuação. Mas
mostrando boa-fé e mostrando que essa é uma solução que será respeitada, elas se dispuseram, conversando com a gente, a antecipar essa vedação de cartão de crédito. Entendi. E só para a gente finalizar, secretário, eu quero entrar numa parte que vem gerando preocupação, né? Que é a questão da saúde mental e também do endividamento. A gente está ouvindo que vão existir campanhas de conscientização, vai ter um trabalho feito juntamente com o Ministério da Saúde. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouco dessas campanhas, separadamente, né? O que vai ser feito na parte de saúde mental e o que vai ser feito para a questão do endividamento das pessoas que optem por esses jogos de apostas a partir dessa regulamentação. Aqui é bastante relevante essa parte inicial, a gente identificar que, como reguladores, o que a gente tem visto é que grande parte dos problemas mais sérios relacionados a endividamento, à saúde mental, são praticados por essas empresas sem compromisso com a regulamentação e com a lei. Então, esse primeiro crivo que vai separar quem são empresas que pediram autorização e que têm interesse em cumprir regras e lei, já é um movimento bastante relevante para proteger tanto a saúde mental quanto o endividamento das pessoas. Mas, além disso, aquelas que ficarem, ao se submeter, nós temos diversas regras. Então, são importantes essas campanhas que você menciona. Então, por exemplo, é importante para os apostadores saberem quais são as casas autorizadas nas quais eles poderão apostar de uma maneira segura. Isso será noticiado. Mas isso também é importante para os apostadores começarem a entender a própria natureza da aposta. Entender que a aposta não é investimento, entender que a aposta não é meio de ganhar a vida, de ganhar dinheiro, substituição de renda. As pessoas precisam começar a entender que a aposta é mero entretenimento. Então, haverá, sim, campanhas para ajudar na divulgação sobre o tema. Agora, especificamente em relação à saúde, obviamente, há competências específicas do Ministério da Saúde de conhecer as questões de saúde. Então, seja no primeiro atendimento, seja especificamente em saúde mental, nós estamos em conversa com o Ministério da Saúde, também em colaboração com o Ministério do Esporte, para construir tanto campanhas informativas, quanto também, por exemplo, desenvolvermos testes que a gente possa disponibilizar para os apostadores, para que eles se auto-identifiquem se eles têm alguma tendência a desenvolver dependências associadas aos jogos. Em paralelo, a gente pensa também, junto com o Banco Central, em fazer um teste da mesma natureza para fins de evitar o superendividamento. Então, aqui é importante a gente saber que grande parte dos nossos problemas decorre de um período super extenso em que o Estado permitiu, legalizou uma atividade e não regulou. O que nós estamos fazendo agora? Colocando todas as ferramentas regulatórias para controlar e para fazer com que o Estado, de fato, monitore essa atividade. Tem uma parte muito importante aqui da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, mas isso só vai sair com todo o efeito necessário porque estamos com cooperação com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Esporte, com o Banco Central, Ministério da Justiça e diversos outros órgãos brasileiros. Regis Dudena é o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A gente agradece a sua participação. Secretário, boa sorte aí na regulamentação. Muito obrigado, eu que agradeço. Evandro, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marília. Agradeço ao secretário aí pela participação mais uma vez. Foi muito bom acompanhar esse debate e trazer também mais elementos para quem nos acompanha aqui no nosso 3 em 1. Ótimo trabalho para vocês.